Você gosta do cinema? Sim, eu gosto. Sim, muito. Amo. Adoro. Sim. Pra você, o que é o cinema? Cinema pra mim é a oportunidade que algumas pessoas têm para demonstrar sentimentos e emoções. É extremamente importante. Pra mim, o cinema é um lugar pra se divertir com a família e ver filmes engraçados. Eu acho que assim, é uma forma de expressão, uma forma de contagiar a gente, né, através das telas, através de uma gravação. É um mundo fantástico, né, vamos colocar assim. E o mais legal é que no cinema, eu costumo falar, a gente tem aquele final de conto de fadas, né, em alguns filmes, e aí geralmente é bem diferente do livro, que o livro não é assim, e no cinema eu sempre costumo falar, na maioria dos filmes, é aquele final de conto de fadas, aquele final perfeito, né, em alguns filmes. Cinema pra mim é a forma de alguém visualizar a realidade e colocar nas telas para que a gente possa se beneficiar também da visão dessa outra pessoa. Cinema é um negócio que todo mundo assiste pra se divertir com a família. Como surgiu o cinema? Eu não faço a mínima ideia. Eu não sei. Acredito que tenha surgido da necessidade de algumas pessoas de visualizarem de uma única vez em determinados... Bom, acho que é bem por aí. Eu acho que sim. Como? Eles criaram um lugar gigante, botaram várias cadeiras, botaram uma televisão atrás e botaram uma luz. Quer saber um pouco mais dessa história? Vem comigo nesse rolê. Cinema. A palavra é a abreviação de cinematógrafo, do grego cine mais ágrafo, que significa nada mais, nada menos que movimento gravado. E tudo começou com ela, a famosa fotografia. A fotografia que surgiu oficialmente por volta de 1826 e nada mais é do que a técnica de fixação de uma imagem em uma determinada superfície. Desde a antiguidade, o ser humano buscava conseguir imagens em movimento. Havia um fascínio pelas sombras, o que levou à criação do teatro das sombras e a várias outras invenções, tais como a lanterna mágica, que projetava imagens feitas à mão através de lente e luz, e o narrador de história, muitas das vezes com acompanhamento musical. O praxinoscópio, essa palavrinha aí que você entendeu. Praxinoscópio, um aparelho de formato circular onde as imagens iam se sucedendo e dava a sensação de estarem se movendo, dando assim origem ao teatro óptico, que foi substituído logo após pelo cinema. E não parou por aí. Agora vamos falar sobre o cinetoscópio, uma máquina individual capaz de guardar imagens em uma película de celulose e projetá-las através de lentes. Nele também era possível assistir filmes de curta duração. Em 1895, vai entrar em cenário dois irmãos franceses apaixonados por invenções e pela fotografia, e criaram nada mais nada menos que o cinematógrafo. Estamos falando dos famosos irmãos Lumière. Diferente dos outros aparelhos, o cinematógrafo permitia gravar e projetar as imagens gravadas, fazendo com que a atividade fosse muito mais prática. Não foi à toa que se tornou o aparelho preferido daqueles que queriam produzir imagens em movimento. A primeira exibição cinematográfica aconteceu em Paris, no dia 28 de dezembro de 1895, em uma sala escura no Grand Café. Foram projetados 10 filmes curtos de aproximadamente 1 minuto de duração, e dois deles que podemos destacar é a chegada do trem na estação de La Ciotat e a saída dos operários da fábrica. Pasmem, o filme A Chegada do Trem na Estação, de aproximadamente 1 minuto, causou um alvoroço na plateia, pois nunca tinham visto algo antes parecido, a ponto de chegarem até a sair correndo das cadeiras quando viram o trem se aproximando da tela. Meus amigos, era uma grande revolução para a época. Os caras vieram com tudo. Até então, o cinema produzia apenas filmes documentais. E aí que entra os dois pioneiros, Alice Guy Blaquet e Georges Méliès. Gente, desculpa o meu francês, espanhol, inglês ou americanês, mas é porque eu estou muito acostumado com o piauiês, aí o negócio enrola. Mas enfim, os pioneiros que aqui estamos falando passaram a utilizar câmeras para contar histórias e criar técnicas de narrativas. Surge assim
o cinema narrativo. Alice foi a primeira a utilizar cores e som nos filmes. Nos Estados Unidos, criou sua própria produtora. Ela gravou mais de 1000 filmes, mas infelizmente só 350 sobreviveram. Sua principal obra foi A Vida de Cristo. Já George introduziu no cinema as técnicas de corte, sobreposição e zoom. Ele chegou a ser convidado pelos próprios irmãos Lumière para assistir a primeira exibição cinematográfica lá em 1895. George tinha um teatro na capital da França e quis usar o cinematógrafo dos Lumière em seus espetáculos, mas os irmãos não o venderam. Ele então comprou um aparelho semelhante. Daí começou a escrever e atuar. Usou os truques do teatro e do ilusionismo no cinema e fez muito sucesso. Sua maior obra você provavelmente já viu alguma vez na vida, o filme A Viagem à Lua. Méliès ficou conhecido como o pai dos efeitos especiais, ou seja, o cara era brabo. Aí você deve se estar perguntando, mas Marcos, e aqui no Brasil, como é que surgiu essa história de cinema? Então vamos lá, gente. A história do cinema no Brasil começou lá em 1896, quando aconteceu a primeira exibição cinematográfica aqui mesmo no nosso Rio de Janeiro, na famosa Rua do Ouvidor. Eram exibidos filmes curtos que retratavam o cotidiano nas cidades europeias. A primeira sala de cinema foi estabelecida no ano seguinte, também na Rua do Ouvidor, aqui no Rio, e se chamou Sala de Novidades Paris. Seus proprietários eram Pascoal Segreto, se é assim que se pronuncia, e José Roberto Cunha Salles. Lá era exibido filmes da Europa e Estados Unidos. Em 1898, Afonso, irmão de Pascoal, trouxe para o Brasil uma câmera filmadora. Com essa câmera foram feitos os primeiros registros da linda Baía de Guanabara. Entre 1897 e 1898 foram feitas as primeiras produções cinematográficas nacionais, como Ancoradouro de Pescadores na Baía de Guanabara, de Cunha Salles, Chegada do Trem em Petrópolis, de Vitória de Maio, e Bailado de Crianças no Colégio, no Andaraí, também de Vitória de Maio. Até então, os filmes eram todos documentais. Com a melhoria do sistema de energia do país no início do século XX, o cinema deu uma grande alavancada e em 1907 já haviam mais de 20 cinematógrafos no Rio de Janeiro. Foi nesse período que começaram a ser lançadas as primeiras produções fictícias, como Os Estranguladores, um filme de Francisco Marzullo, que conta a história de um roubo a uma joalheria contrabandista. Temos também O Nhô Anastácio Chegou de Viagem. Como assim? Não sei, eu sei que esse é de fato o nome do filme. Dirigido por Mara Ferrez e Arnaldo Gomes. Se tratava de uma curta-metragem de comédia que mostrava as peregrinações de um velho roceiro na capital federal. Nesse período, também foram feitos os primeiros filmes cantados, como Paz e Amor. O filme era mudo e a dublagem era feita ao vivo. Então acredito que foi daí que saiu a expressão quem sabe faz ao vivo. Brincadeiras à parte, esse filme fez muito sucesso nas 2 primeiras décadas do século XX. Já o primeiro longa-metragem foi exibido em 1914, intitulado O Crime dos Banhados. Tratava-se da reconstituição de um crime real, uma chacina no interior do Rio Grande do Sul. O filme foi produzido pelo português Francisco Santos e tem mais de 2 horas de duração. As coisas estão começando a melhorar pelo lado do cinema. Após a Primeira Guerra Mundial, os cinemas brasileiros e europeus enfraqueceram, abrindo caminho para que Hollywood se tornasse a grande produtora mundial de filmes, com suas produções tecnicamente muito mais superiores. Calma, fica mais um pouquinho aí que já estamos finalizando essa breve história do cinema. Lá pela década de 1930, os Estados Unidos começaram a investir bastante no mercado brasileiro. Foi aí então que foi criado o primeiro grande estúdio cinematográfico no Brasil, a Cinédia. Em 1949, nasceu o famoso estúdio Vera Cruz, que buscava realizar produções com um toque mais sofisticado, como no cinema norte-americano. Mazzaropi foi o artista do estúdio que mais fez sucesso. Um grande destaque do estúdio foi a obra O Cangaceiro, de Lima Barreto.
A longa ganhou o título de melhor filme de aventura no Festival Internacional de Cannes. Infelizmente, em 1954, a Veracruz veio à falência. Nesse mesmo ano surge o primeiro filme brasileiro a cores, conhecido como Destino em Apuros, de Ernesto Romani. Com a falência da Grande Veracruz, muitos atores passaram a atuar na TV Tupi, que surgiu no mesmo período e foi a primeira emissora da televisão no Brasil. Mas isso aí já é assunto para outro grupo que vai falar sobre a TV, hein? Não é com a gente. Resumidamente, o cinema nacional passou por diversas fases, com diversas características e gêneros. Chegou a sofrer um certo declínio entre as décadas de 70 e 80, em decorrência de uma crise econômica que o país enfrentava, com o fim da ditadura e também devido à proliferação das locadoras. Ainda assim, filmes como Dona Flor e Seus Dois Maridos e A Turma dos Trapalhões fizeram muito sucesso. O documentário Ilha das Flores, de Jorge Furtado, também marcou a época. Foi somente na segunda metade dos anos 90 que o cinema retoma sua força com a produção de novos filmes. São eles Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, de Carla Camurati. O Castilho, de Fábio Barreto. O que é isso, companheiro? De Bruno Barreto. E claro, o emocionante Central do Brasil, dirigido por Walter Salles e estrelado pela nossa incrível Fernanda Montenegro. A partir do século XXI, o cinema brasileiro ganha conhecimento no cenário mundial novamente, com diversos filmes indicados até mesmo ao Oscar. Aí você deve estar, a essa altura do campeonato, se perguntando: ô Marcos, mas e os filmes de animação? Boa pergunta! Há uma curiosidade que pode parecer paradoxo, mas a invenção do cinema de animação foi anterior à invenção do cinema tradicional. Em 28 de outubro de 1892, 3 anos antes do histórico evento dos irmãos Lumière, aconteceu a primeira exibição projetada de desenhos animados no mundo, promovida pelo francês Charles Emile. O evento aconteceu em Paris e trazia diversos curtas animados em sua programação. O espetáculo trazia todos os requisitos básicos do que viria a ser o cinema, mas acabou sendo superado em popularidade pelo cinematógrafo de Lumière, como falamos lá no início do vídeo. Poxa, toda essa história daria um filme. É, minha amiga, essa é apenas uma palhinha de como surgiu o nosso tão amado cinema. Vai por mim, toda essa história não caberia nesse vídeo e nem numa tela de cinema.